Hoje, 27 de setembro, estamos a 5 dias das eleições. Hoje eu faço esse vídeo aqui com a Bispa Cíntia Portugal. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com todo mundo? 5 dias Bispa, restando. eu vou abrir esse vídeo retomando a história. Maravilha. Ao tempo de Augusto Túlio Cícero, o que na época ele disse. Cícero faz uma advertência para os políticos. Quem assume cargo público, cuide-se. Não basta que tal ofício seja digno. Importa, sim, estar à altura daquela responsabilidade. Olha, isso aqui foi um dos maiores oradores da história da humanidade, quem fez essa citação. Quem quiser conhecer mais, procure Cícero em Os Deveres. Bispo, eu vou continuar aqui para a senhora, nós possamos fazer aqui uma analogia, né? Porque o mundo vive. Nós estamos em tempos assim tenebrosos, difíceis, né? Difícil. Bispo, eu vou continuar aqui com a citação novamente de Cícero, tá? Ele aqui se inspirou em Platão. O que ele acha? Como Platão escreveu, isso aqui é a leitura, ele falando sobre Cícero, Platão, de modo egrégio. Não nascemos apenas para nós, mas de nossa vida a pátria reivindica uma parte, sendo que a outra parte cabe aos nossos amigos. E como gosta de dizer e falar os estoicos, tudo quanto se produz neste mundo destina-se ao uso dos seres humanos, já que os homens, por sua vez, foram gerados em razão dos seus semelhantes, de modo a poderem uns auxiliares os outros. Fecha aspas. Olha, como nós temos umas eleições próximas, nós não podemos falar muito de algumas palavras, porque eles censuram, né? Sim. Bispo, nós estamos vivendo momentos difíceis e tenebrosos, né? Muito, senhor. A senhora concorda que tudo que está sendo profetizado, desde o Antigo Testamento até os dias atuais, os sinais estão aí para todos verem? Todo mundo vê. Isso aí é incontestável. Olha, nós sabemos que Roraima, pela lógica que deveria ser um dos estados mais ricos do Brasil. E por que isso não ocorre? Porque a maioria dos políticos, eles não se inserem nesse contexto aqui que eu acabei de falar de Cícero, correto? Sim. Se as pessoas voltassem para entender a grandeza do que é um cargo público, né, eles saberiam da responsabilidade. Novamente, como falou aqui em Cícero. Né? Com certeza. Eu me candidatei a deputado federal com o número 1210. Eu fiz durante uns 10 anos várias, acho que centenas de lives, né? Sim. Escrevi em jornais da Folha de Boa Vista durante uns 5 anos. Todas essas matérias tinham como principal objetivo a defesa da sociedade, sempre cobrando, denunciando, fiscalizando. É porque eu senti que existe em mim uma necessidade de ter um cargo à altura de um deputado federal. Para quê? Porque os deputados federais aqui praticamente são invisíveis aos olhos da humanidade, correto? Pois, desse jeito. E tem mais, se não existisse aqui a Assembleia Legislativa, ninguém sentiria falta, né? Porque o trabalho que eles fazem é muito lento e as pessoas, agora a gente vê para eleições, que a gente sabe aqui, porque tem algumas palavras que a gente não pode pronunciar, mas as eleições aqui, culturalmente, as pessoas votam por algum interesse, né? Com certeza. Bispo, eu gostaria que a senhora fizesse assim uma analogia e para os dias atuais falasse um pouco do que realmente, como eu falei, que está escrito na Bíblia, que é profetizado para os dias atuais. A senhora pode fazer uma citação bíblica? Sim, sim. A própria Bíblia vai dizer que nós estamos em tempo de guerra, né? E dias piores virão. E se nós pararmos para analisar, o tempo de guerra já é hoje. Os dias piores estamos vivendo hoje, não estão por vir. Já é o dia de hoje. Você vê guerra no meio da família, morte, desrespeito, a nação em guerra, o mundo em guerra. Essas dores piores que a Bíblia diz é os dias de hoje. E querendo ou não,
só vai melhorar muita coisa, depende de nós. Quem eu e quem você vai colocar lá para nos representar. Mas de uma forma geral, a gente sempre, todas as eleições, a gente tem esperança que haja mudanças pontuais. Isso não ocorre. Não ocorre por quê? Que eu costumo dizer o seguinte, é aquela velha política de troca de favores. Nós sabemos que o Brasil, dentre todos os países do mundo, devido ser um grande celeiro de alimentos e o maior produtor do agronegócio do mundo, a economia do Brasil, por incrível que pareça, né, entre as demais, está indo bem. Mas fato que só isso não é suficiente, que o Brasil está desindustrializado. Tudo que nós compramos hoje vem de outros países, principalmente do dragão vermelho. Por quê? Porque a desindustrialização do Brasil e a ausência de políticas de tecnologia, nós hoje podíamos, por exemplo, quando nós estamos aqui fazendo esse vídeo, nós estamos fazendo um vídeo com a marca do iPhone, da Samsung, da Apple, etc. Porque o Brasil não fabrica mais nada, literalmente não fabrica mais nenhum botão. Agora, se nós formos analisar aqui os governos municipais e estaduais, é bom que se diga que o senador Romero Jucá, tem que dizer o nome dele, isso aqui não vai ser censurado, foi um dos homens mais conhecidos nas planilhas da Odebrecht. Ele era conhecido como resolvedor geral da República, e o apelido dele era até um codinome de Caju. Ele quer voltar novamente para o Senado, mas ele já teve a oportunidade dele, ele desperdiçou. Eu disse sempre aqui que ele poderia ter construído uma hidroelétrica aqui em Roraima, poderia ter construído 4 nos países. O ex-presidiário Lula fez eu diria que foi assim uma farra com dinheiro público para ditaduras comunistas. Fato que nós estamos vivendo aqui em Roraima um momento que a gente sabe que poderia ser um momento assim de que a economia estivesse fortalecida e ao mesmo tempo não houvesse nenhum desemprego. A senhora poderia comentar um pouco sobre aquela senhora corre assim em Roraima? Você não acha que nós vivemos momentos difíceis também aqui em Roraima, momentos estranhos? Com certeza, sem sombra de dúvida. Estamos vivendo um momento caótico dentro do estado de Roraima. A imigração, as pessoas sem oportunidade nenhuma, os políticos que se fecham, é um jogo de carta marcada. As pessoas não têm oportunidade, os microempresários não têm oportunidade de crescer, as pessoas não têm oportunidade de ter uma bolsa na escola para poder estudar, uma boa faculdade, não tem. E o pior é isso. E o pior que nós temos aqui, as escolas, tudo sucateadas, porque o atual governo deveria fazer uma reforma e não fez. As escolas estão tudo aí literalmente sucateadas. A saúde, esse é o problema mais sério de Roraima, que a fila de cirurgias é muito grande, média e baixa complexidade, né? Sim. Isso acontece por quê? Porque não tem administração, não tem gestão. E nós temos que falar o seguinte, aqui só tem um hospital municipal infantil para se ver uma cidade que já se aproxima de 600 mil habitantes. E as mãezinhas e as crianças que acorrem ao Hospital Santo Antônio, é um sofrimento terrível. E tem mais, aqui nós temos que falar que a atual prefeita, aliás, a ex-prefeita, ela pretende voltar ao governo. E nós vamos fazer com que ela e o Romero Jucá sejam aposentados da vida pública em Roraima, que nós precisamos ter. Mas mesmo que surgindo aos poucos, possa ter pessoas que tenham compromisso com Roraima e, acima de tudo, tenham temor a Deus. E saibam eles que tudo na vida aqui é passageiro. Nós temos aqui para deixar um legado. E o legado na história depende de cada um de nós. Um dia nós vamos prestar conta, todos nós. Mas agora é o momento de plantar. E a colheita virá com certeza. Eu peço a Deus que me ilumine nessa campanha desse ano de 2022 eu tenha sucesso, mas eu peço a Deus que isso for para ser mais um canalha que eu nunca assino um cargo público. Eu peço apenas a Deus que me dê sabedoria, me dê compreensão e possamos sair desse marasmo e um dia ter um estado decente, correto? Corretíssimo. É o sonho de todos nós, né? Ter um estado decente. Bispo, nós estamos aqui hoje fazendo esse vídeo e com certeza vai ser compartilhado com muita gente. A pergunta que eu faço: quando você votar, analise cada candidato, porque a maioria tem fichas criminal. E a lei da ficha limpa não pegou. Tem muitas pessoas concorrendo aí para vários cargos, mas são pessoas que têm vários processos. E o campeão de processos aqui, quem tem ainda, não sei como é que foi essa gincana, não quero falar muito aqui sobre a corte, né, geral, porque foi tudo, eles parece que foram, as coisas foram prescreveram, né? Sim. A senhora faça assim uma mensagem assim de esperança, falando um pouco da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: se nós não
Como é que a gente fala? Se nós nos calarmos, as pedras irão clamar As por nós. próprias pedras clamarão. A Bíblia é bem clara quando dizer isso. Conclua. Se não clamarmos, as pedras vão clamar. E quem tem que clamar? É eu, é ele que tem clamado já há anos, já clamado já há muito tempo. É você que está aí nos ouvindo. Somos Todos nós nós. que temos que clamar. Somos nós. Eu peço a Deus que ilumine Roraima e os eleitores. Eu peço a Deus que provenha bons candidatos e os que forem eleitos tenham compromisso primeiro com Deus, depois com que Abreu diz que quando o governo é bom O povo se alegra. e quando o governo é ruim O povo geme. e sofre, né? E sofre. Bispo, eu vou encerrar esse vídeo pedindo a Deus que abençoe Roraima e os candidatos e os eleitores, e nós tenhamos as eleições mais limpas e mais Amém. honestas do Brasil. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe.